Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite de conversa, mais uma noite de papo, mais uma noite de entrevistas aqui em outros500.com. Você está no nosso Instagram, Outros500 Oficial, e eu, Dimas Vilas Boas, te faço companhia a partir de agora, dentro dos próximos minutos, para a primeira das duas entrevistas de hoje. Hoje, terça-feira, dia 25 de maio de 2021, estamos aí na Semana do Comportamento, uma semana inteira para falar da gente, uma semana inteira para falar das nossas relações e de como lidamos com a nossa saúde mental, com a psicologia e com tudo aquilo que nos cerca. Vocês sabem muito bem que falar de pessoas, falar de relações, relacionamentos, falar de comportamentos é muito, mas muito importante. Então, por isso, a gente fez questão de trazer uma semana inteira para falar do assunto. E, especialmente, essa semana tem aí alguns dos dias em que a gente traz dois convidados. E hoje é um desses dias. Nessa terça-feira a gente tem um convidado agora e eu já vou apresentá-lo. E daqui a pouco, às 8 da noite, a gente tem mais um convidado. Portanto, então, dois convidados nessa nossa noite de entrevistas para você aqui em Outros 500. Quero lembrar, antes de qualquer coisa, que as nossas entrevistas acontecem ao vivo aqui no nosso Instagram, Outros 500 Oficial, mas a reprise fica disponível para você conferir e assistir quando e quantas vezes quiser no Facebook, no IGTV ou no YouTube Outros 500 Oficial. Só acessar e assistir. Pois bem, o meu convidado dessa primeira parte, né, do nosso primeiro papo, ele já esteve aqui, já é de casa, então é o Alexander Bess. Ele é psicólogo, ele é escritor, é psicólogo também. É escritor expert em saúde mental, relacionamentos e ansiedade. Ele já está por aqui, eu já vou chamá-lo. A gente vai então entrar ao vivo aqui, dividindo a tela, e o assunto que a gente vai conversar, como eu já falei, é um assunto que para muitos é novo, inclusive para mim. Então a gente vai entender, afinal, o que é Fear of Missing Out, uma patologia psicológica. Olá, Alexander, muito boa noite. Oi, Dimas, tudo bem? Obrigado aí pela participação em mais um programa seu, que você continue aí com essa competência, com essa espontaneidade jornalística. Parabéns. Eu agradeço. Quero agradecer também a sua presença, a sua disponibilidade em meio à sua agenda, tirar um tempinho aí para a gente repercutir esse assunto que parece que é novo, mas eu acho que não é tão novo assim, né? Verdade. Bom, a gente está vivendo uma época totalmente anômala, uma época totalmente fora dos padrões convencionais do nosso habitual, do que era o nosso habitual. E tudo aquilo, eu digo, mas isso é muito importante, né? Fala você, todos os seus ouvintes, tudo aquilo que nós vivíamos já antes da pandemia, tanto, especialmente negativamente, foi acrescentado de fatores piores, né? Então a pandemia conseguiu aí piorar tudo e deixar as pessoas num grau de desespero maior. O grande antídoto social, por enquanto, que se faz ainda são as plataformas virtuais, ainda são sites que você pode entrar e conversar com as pessoas, né, como Instagram, Facebook, WhatsApp, especialmente o WhatsApp. Então, tudo isso é muito importante para que as pessoas fiquem realmente conectadas uma com as outras e nessa conexão elas possam que diminuir o principal elemento externo dessa pandemia, além da afecção física, que é o quê? Que é a solidão. Então, na realidade, Dimas, veja, hoje o fear of missing out, né, o medo de você se sentir fora, o medo de você se sentir ali fora, de estar colocado em alguma plataforma digital, de você estar ali, o medo de você se relacionar, não ter um relacionamento, mesmo com seus amigos, mesmo com suas amigas, ele está muito ligado à questão da pandemia. Então, essa pandemia, ela alterou até as condutas comportamentais, psiquiátricas, psicológicas, psíquicas, de uma forma realmente muito negativa.
eu fiz questão de dar uma pesquisada no termo para poder entender também, né? Para não chegar aqui como quem não sabe nada, não entende nada. E uma coisa que é muito comum quando a gente busca esse termo é a teoria de que o fear of missing out é um medo, né, de você ser esquecido, de você ser deixado de lado, né? E alguns até relacionam muito com uma teoria de que às vezes é uma vida em que você vê a vida dos outros online ali, cheia de acontecimentos, aquela vida que muitas vezes é uma vida plástica, né? A gente sabe que o dia a dia das pessoas não é tão bem assim, né? Uhum. E acaba sentindo inveja daquilo. É mais ou menos isso? Como é que a gente consegue conceitualizar e até mesmo perceber os sintomas de que a gente tá com essa patologia psicológica? É muito legal a tua pergunta. A gente, quando a gente fala no fear of missing of going out, né? é, a gente fala numa ambivalência, existe ali uma dualidade, tá? Primeiro, a própria questão de você ficar fora da vida dos outros. E depois, a própria questão de você ficar fora de algum grupo social, você ficar fora da sua própria vida, né? Então, é importante essa conotação. Então, ela existe uma ambivalência, ela tem uma ambivalência, onde nessa ambivalência você tem um medo ali de ficar fora da vida dos outros, então você não acompanhar a vida dos outros, e ao mesmo tempo você não está participando de grupos, seja do WhatsApp, ou seja de Facebook, seja de onde for. Existe realmente uma patologia comportamental nesse sentido, né? Mas que também revela um outro medo. Eu acho que um medo até um pouco mais profundo também. Veja, não existe uma vida plástica normal, né? Não existe uma vida perfeita. Uma das funções do Instagram, além de você, além de manter toda a conectividade e você ver também as pessoas poderem te ver, é também apagar um pouco o nosso medo da vida, né? Então, quando você põe uma foto ali perfeita, que você está lá, sei lá, nas Ilhas Caimã, ou você está nas Ilhas Maurícias, ou você está no Guarujá, no Rio de Janeiro, não importa, e você está vivendo um momento ali de perfeição, existe uma relação psicológica muito séria em relação a isso, no tocante a você não querer enfrentar a realidade o tempo inteiro, e até um direito seu. É como um adulto, por exemplo, quando vai para um parque de diversão nos Estados Unidos, ele sai da realidade dele, né? Então a pandemia, na realidade, ela ceifou, né? Ela cortou as nossas questões sociáveis. Então, veja, hoje virou um crime, né, Dimas? Você chegar e você numa padaria tomar um café com leite, um pão com manteiga. Por quê? Porque você pode se contaminar e contaminar alguém. Você pode ser Sim. contaminado e contaminar alguém. Então, hoje em dia, para você postar mais coisas no Instagram, ou qualquer outro veículo que seja, que você realmente está ali numa piscina, você está numa praia, ficou meio complicado. Então, o Fear of Going Out, também, o Missing of Going Out, ele também significa isso. Então, na realidade, ele mostra isso de uma certa maneira, onde você fica ali meio fora por outra vertente. Então, você veja, eu já te elenquei aí três vertentes, né? Do que essa síndrome está ligada. E veja que ela é uma síndrome muito especializada, muito específica, relativa ao mundo virtual. Tá? Seria como Uhum. se a gente fosse comparar os anos 90, quando a gente estava na escola, quer dizer, pelo menos na minha faixa etária, mas quando a gente estava na escola, era como se você fosse ficar fora de algum trabalho de grupo, ou você ficar fora do grupinho, né? Ou então, por exemplo, o pessoal ia para uma festa no final de semana, ia ter uma festa, não se falava em balada, né? Não existia o termo balada, existia inglês, Era o mas em inglês. bailinho. Hã? Era o bailinho. Bailinho, isso, bailinho, exatamente. É a palavra que não me veio na cabeça. Então era como se você ficasse fora, se a gente for fazer uma analogia, era como se você ficasse fora desses bailinhos, dessas festas. Então, é uma síndrome que remete um pouco de medo, e é um medo que também ele está muito inconsciente, associado ao fator da solidão, né?
Então, Aham. existe isso. Então, isso é uma questão dessa síndrome que também foi intensificada pela questão pandêmica. Eu acho que é importante, Dimas, a gente mencionar hoje que todas essas síndromes, todas as próprias terminologias psiquiátricas, todas as próprias terminologias psicológicas, elas todas estão hoje acrescidas do fator, desculpa, do sufixo pandêmico, né? Uhum. Então, isso é muito importante porque a pandemia piorou essas condições. E eu posso te dizer que eu me considero um estudante, né? Ainda, e vou me considerar sempre um estudante, mas eu estou com 22 anos de profissão, oficialmente falando. Pouco antes, se a gente não for contar os tempos de faculdade. Mas essa pandemia está reescrevendo a história da saúde mental. Então, a saúde mental hoje, ela é depois da parte pulmonar, depois da parte econômica, ela é um dos fatores mais atingidos por esse vírus, porque esse vírus é um vírus assassino. Ele é um vírus que ele pega as pessoas, ele retira tudo delas. Porque, veja, eu não posso dar a mão para você, porque se eu for te dar a mão, for te dar um abraço, eu vou ficar preocupado. Será que o Dimas tem alguma coisa? Aí você fica preocupado. Será que o doutor tem alguma coisa? Então, veja, é uma síndrome muito perigosa. E aí que entra justamente o ponto da nossa matéria, aonde o fear of missing going out, ele é justamente aí, ele entra aí. É essa necessidade que a pessoa precisa estar interagida, tá? Não ela só com ela mesma, mas ela com os outros grupos, ela com as outras pessoas, para se sentir o quê? Mais acolhido psicologicamente, mais Sim. refeito emocionalmente. Quando a gente fala aí de sintomas, né, a gente falou a questão da solidão, né? Uhum. E às vezes uma pessoa que pode estar passando por isso, mas que tem ali a dúvida, né? Se está ou não, pode associar muito a estar viciado no celular e nas redes sociais, porque o tempo ele é muito permissivo em relação a isso, né? Muita gente está praticamente preso em casa, trabalhando em casa, vivendo em casa, não sai de casa por nada. Então acaba se refugiando no celular e se viciando, né? É quase que natural isso. Olha, E existe uma diferença para a gente falar realmente eu estou vivendo isso, estou sentindo isso ou não estou. existe. Na realidade, eu iria, você me permite substituir a sua palavra vício por compulsão? Claro, Obrigado. Então, porque a gente não tem dependência química aqui para usar a palavra vício, mas eu entendi o que você falou. Na agradeço a realidade, sim. correção. Na realidade, o que acontece, Dimas? Qual que é a diferença? Você é uma pessoa que trabalha com celulares, você faz um home office, e aí você tem que usar celular, tablets, etc. Ou você é uma pessoa que você está usando o celular para manter o tempo. A grande diferenciação é que se você é uma pessoa que você precisa mexer online, seja um operador de telemarketing, seja uma pessoa que faz vendas online, seja uma pessoa que faz consultas online, ou você trabalha em alguma prestadora de serviço telefônico, não importa qual ela seja. Quer dizer, esse tipo de pessoa, esse tipo de pessoa, ele é um tipo de pessoa que ele trabalha online, então ele precisa disso. Então aí é muito difícil a gente classificar como ser uma pessoa que vai ter uma compulsão no sentido de usar o telefone o tempo inteiro, né? Aí entra uma, aí entra uma nova terminologia psicológica que chama nomofobia, né? Que é justamente que retrata isso que a gente está tratando aqui. Agora, se você é uma pessoa que você não trabalha com telemarketing, que você não tem uma atividade de home office e você não tem nenhuma atividade ali de você mexer nos seus aparelhos eletrônicos ou estar plugado o dia inteiro, essa pessoa, se ela assim o fizer, aí sim que ela vai indicar a, a compulsão por estar mexendo, né, no aparelho eletrônico, que o nome da compulsão exata para isso é nomofobia, né? Então, então quer dizer, no mobile fobia, a fobia sem estar ligado ao mobile, Uhum. também se chama telefone celular em inglês. Então, na realidade, essa que é a principal diferença. É se você é uma pessoa que utiliza, ou até você para fazer várias lives durante o dia, ou qualquer outro canal, então a pessoa tem 5, 6, 7 entrevistas ao longo do dia, tudo bem.
é difícil você falar se essa pessoa tem uma compulsão. Você vai entender se essa pessoa tem uma compulsão se ela tiver uma atitude compulsiva dentro de uma atitude profissional. Então, ela está lá vendendo telemarketing, mas ela está vendo se alguém entrou no Instagram, se alguém entrou ali no Facebook, ou se ela recebeu uma mensagem, alguma coisa assim. Então, é onde ela vai estar mais preocupada com o seu setor pessoal do que com a sua área profissional. É aí que também entra uma diferença em cima da diferença. Uhum. A gente chega então ao ponto que para mim é o ponto áureo da nossa conversa, e com ele a gente vai encerrar. Na verdade, eu acho que são perguntas que se encontram, né? Que é justamente como tratar e como evitar. Bom, então a gente tem dois sujeitos distintos que querem saber uma mesma resposta. Bom, como é que a gente trata? Primeiro, a gente trata através da conscientização. Então, a pessoa ela tem que se conscientizar que ela tem um problema, tá? E a partir do momento que ela tem essa compulsão, porque veja, quando a gente fala em compulsão e obsessão, é uma vertente só, tá? Eu não posso falar com você, eu não posso usar a palavra compulsão com você sem eu usar a palavra obsessão antes. Porque toda compulsão começa na mente, através de ideias, pensamentos, imaginações e associações. Isso para qualquer vertente compulsiva, qualquer uma, seja ela qual for, tá? E aí ela se transforma em atitudes físicas, que é a compulsão, que na realidade seria a realização física do pensamento. Então, a partir do momento que você tiver essa orientação e essa conscientização, que você tem a compulsão e você tem a obsessão, já é o grande passo. Depois disso, é você tentar identificar como e o porquê que começou. Começou realmente pela pandemia ou começou porque você já tinha uma tendência e essa pandemia ela elevou essa tendência, essa pandemia ela aumentou essa tendência, né? Eu acho que isso é uma identificação muito importante, porque veja, todos nós no cérebro, o Dimas, temos padrões suscetíveis de reproduzir comportamentos. E aí que entra as compulsões e obsessões. Quando a gente fala em vício, a única diferença de vício para compulsões e obsessões é justamente o quê? É justamente a dependência química, que no caso do FOMO não tem a dependência química, né? Então, isso é um fator muito importante. Tendo essas percepções, é aí que você pode partir para o tratamento de você não evitar. De você evitar e você não ceder a isso. Como é que você evita isso? Fazendo um tratamento psicoterápico com o seu psicoterapeuta, com o seu terapeuta, com a pessoa da sua escolha, né? Tentar se engajar em atividades que possam deixá-lo ocupado ao longo do dia e que você consiga aumentar o tempo de distanciamento ou de distância, tanto faz, entre uma olhada no telefone e a outra. A partir do momento que você começa a fazer uma terapia ocupacional, uma atividade física, qualquer outra coisa que você possa estar ali engajado numa atividade, você vai tender a menos a olhar o aparelho telefônico, ou o tablet, ou o computador, alguma coisa assim. Se é uma pessoa que trabalha com essas esferas eletrônicas, então a melhor dica que eu daria seria justamente para ela se auto-policiar, para que ela pudesse se autodeterminar em olhar em determinados horários. Então, em vez de fazer de hora em hora, faz de 2 em 2 horas. Exceto tanto nas questões pessoais ou nas questões profissionais, quando ela está esperando uma mensagem importante de alguém, não importa do que seja. Então, se ela está esperando realmente uma mensagem de uma pessoa referente a algum tópico, algum assunto, alguma negociação, alguma reunião, aí ela pode se permitir olhar um pouco mais para ver se essa mensagem entrou ou não, sem que entre na categoria da obsessão e da compulsão, né? E que pode ser chamado leigamente como vício, sem problema nenhum, desde que a pessoa saiba diferenciar, né? A diferença essencial entre as compulsões e as obsessões. Existe uma outra diferença também, que toda compulsão, e mesmo a FOMO, por exemplo, todas as compulsões, sem exceções, todas as compulsões e sem obsessões, são integralmente saradas e curadas a partir de um tratamento
efetivo. E os vícios, né, os grandes mestres hoje da psicologia norte-americana, da psiquiatria norte-americana, eles classificam que os vícios são controlados e as compulsões são realmente saradas, integralmente Sarada. na sua fonte de origem mesmo, né? Eu acho que essas seriam as melhores dicas aí que a gente possa dar para que a pessoa possa estar um pouco menos aflita, porque aflige muito essa questão de você estar pegando o telefone o tempo inteiro. As obsessões e as compulsões, elas são muito cortantes, elas são muito doídas, então elas judiam muito da pessoa. E quando você quer bancar um herói, por exemplo, e combater uma compulsão, uma obsessão, uma atitude deliberadamente sozinha pode se surtir como uma atitude infrutífera, e você pode não lograr êxito, não conseguir um sucesso em combater essa compulsão e obsessão. Uma outra coisa que eu falaria de dica também, todas as obsessões e compulsões, todas, sem exceção, elas têm um gatilho que aí não dá para explicar aqui, porque esse gatilho é muito próprio, vai de pessoa para pessoa. Tem pessoa que, por exemplo, porque o grande problema das compulsões e obsessões, elas são acumulativas. Então, não se despreza a mente humana, ela não precisa desprezar uma compulsão, uma obsessão, para incorporar uma outra. Entende? Sim. Ela é acumulativa. Então, se você tinha uma obsessão de pintar o caderno em azul, amanhã você pode ter uma compulsão, uma obsessão em roer a unha, amanhã você pode ter uma outra. Então, quer dizer, elas são acumulativas. Né? São portas Então, de entrada para outras, né? exato. E, além disso, todas elas, sendo uma só ou várias compulsões, obsessões, o próprio corpo humano, ele atende um chamado da mente, vamos assim dizer de uma maneira mais leiga, para não entrar aqui no psicologizar, senão fica uma coisa meio chata, né? Se eu for começar aqui a falar de lâminas mentais, aquela coisa toda, não é isso. Mas o próprio corpo, ele emite sinais que amanhã você vai ter um comportamento obsessivo compulsivo. Então isso é bem interessante, tá? Cada um vai ter um sinal diferente. E aí vai caber a pessoa se auto-perceber, se através da própria auto-observação, através da auto-percepção, ela vai ela vai ela vai poder ali se equilibrar ou não. Alguém está perguntando se o toque Alexandre, eu acho que. é o vertente fogo. Ih, voltou. Tinha dado Oi, uma voltou. Então tá, instabilidade também é na. fogo. Voltou, voltou. Alguém perguntou aí de toque. O toque, Isso. né, antigamente, na minha época de faculdade, a gente chamava de DOC, distúrbio obsessivo compulsivo. Hoje você chama de toque, transtorno obsessivo compulsivo. Sim, é uma obsessão, porque ele trata da obsessão. Só que o problema do toque é que ele tem várias e várias vertentes. Tem gente, por exemplo, uma vez eu conheci um paciente, não tratei deste paciente, mas eu conheci o paciente em processo de estudo enquanto eu era estudante. E o paciente ele fazia isso assim, ele ficava cheirando o cotovelo várias e várias horas ao longo do dia, né? Então, todo o toque ele tem um porquê de ser e como ser. A etiologia do toque, de todos os toques, era uma etiologia muito pessoal e muito representativa no tocante a alguma situação em particular da pessoa. Porém, não existe obsessão e compulsão, o toque, sem dois muito importantes fatores. Primeiro, o fator da ansiedade, tá? Independente dessa ansiedade ser uma ansiedade consciente ou inconsciente. Isso é muito importante. E segundo, o fator do estresse. Então, você precisa ter a junção do fator da ansiedade e do estresse, tá? Juntamente com da ansiedade, junto com o estresse, para desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo. E ainda assim, você tem que ter tendências de ramificações cerebrais obsessivas compulsivas, porque você pode ter ansiedade, você pode ter o estresse, mas você pode não ter um toque.
seja ele FOMO, seja ele qualquer outra coisa. O FOMO nada mais é do que um transtorno obsessivo compulsivo, no vertente de você não ficar segurando o celular. E mesmo assim, aquilo que a gente já falou no começo da nossa entrevista aqui, Dimas, você pode, por exemplo, ter uma FOMO apenas no sentido de você estar ligado ao aparelho. Você nem precisa, de repente, entrar várias vezes ao longo do dia no aparelho. Mas você precisa, você precisa estar associado com esse telefone, tá com o telefone na mão, ou tá com o telefone no bolso. Sim. Quer dizer, você sabe que... E às vezes a FOMO pode se dar também pelo fato de você estar com o aparelho, mas acabou a bateria. Ou você está com o aparelho e você não pode estar conectado, quer dizer, você não pode estar ali no Wi-Fi, ou no 3G, ou no 4G, não importa onde você esteja, porque a sua reunião que você está fazendo naquele momento, não permite, né? Então, veja, você tem nuances em cima de nuances dentro de uma própria conotação de transtorno obsessivo compulsivo. Sim. E o primeiro passo, na verdade, é se observar, né? Assim como muitos outros pontos de partida para o que seriam aí transtornos psicológicos, né? Em primeiro lugar, se observar sempre, né? E procurar ajuda, né? Quando é algo insustentável, né? Olha, o mais legal dos transtornos obsessivos compulsivos é que quanto mais rápido você for buscar uma ajuda, mais rápido esse transtorno ele é tratado, curado e totalmente exterminado ali da sua constituição mental. Porque são transtornos que são totalmente receptivos ao tratamento. É diferente de uma depressão, é diferente de outros tipos de transtorno que não vai dar nem para eu entrar aqui, né? Mas são transtornos que não dependem de constituições psiquiátricas, morfológicas ou sustentando-os, né? Mas sim apenas uma questão de representação psicológica por causa de alguma questão particular àquela pessoa. Tá certo. Alexander, quero mais uma vez agradecer sua presença, sua disponibilidade e principalmente seus esclarecimentos. Eu acho que um termo que para muitos era algo novo ou totalmente fora da realidade, agora está muito mais claro. E é legal que a gente consegue, a partir dessa conversa, começar a se observar mais, né, no dia a dia, o que é muito importante. Então, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço a mensagem que fica. Né? Vamos sempre se observar sempre, vamos sempre tentar nos controlar, porque essa pandemia realmente alterou muito a questão comportamental psicológica, a própria questão dos transtornos mentais psiquiátricos, né? Toda a conduta também de ações, tudo isso foi alterado para pior, infelizmente. Nós estamos ainda no limiar de uma segunda onda e a gente está muito longe do fim do término pandêmico, que é uma outra questão que traz ansiedade, traz estresse e automaticamente acarreta o transtorno obsessivo compulsivo aparecer. Então, veja, Dimas, a gente está realmente numa situação muito complicada, né? E quanto mais a gente se cuidar, mais a gente se observar, a gente tem mais chances de passar menos lesionados por essa época pandêmica tão cruel, vamos dizer assim. Mais uma vez, eu que agradeço aí a oportunidade de você ter mais uma live daqui a pouquinho, né? Então, que bom, tem um ótimo trabalho. Obrigado aí pela oportunidade de estar aí esclarecendo alguma coisa. É sempre importante, acho que a gente está falando para as pessoas escutarem e se autoavaliarem, se autoperceberem. Sem dúvida nenhuma, e as nossas portas continuam abertas para sempre que quiser e puder voltar trazer mais algum assunto com tanta riqueza como você sempre traz. É uma alegria ter você aqui mais uma vez. Quero agradecer também, antes da gente finalizar, a todos vocês que ficaram aqui ao vivo com a gente, que interagiram, mandaram seu coraçãozinho, suas perguntas, comentários. A conversa rolou, não deu para ler tudo, mas o mais importante é saber que vocês estavam aqui com a gente, porque afinal é para vocês que a gente traz esse conteúdo, é para vocês que a gente faz entretenimento, informação e, acima de tudo, conhecimento. Daqui a pouquinho, daqui 13 minutos, a gente está ao vivo de novo com mais uma convidada, mais uma entrevista aqui em Outros 500. Por hora, um forte abraço a todos. Alexander, um forte abraço e até qualquer hora. Obrigado, Dimas. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado.